viajantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou, lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz e transborda a minha taça em seu amor.
noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa de Adolfo Bezerra de Menezes. Hoje nos propondo a falar sobre um tema de extrema importância: a prevenção ao suicídio. Setembro, desde 2015, no Brasil, o mês de setembro é reservado à prevenção do suicídio. Setembro, porque dia 10 de setembro, mundialmente, é dedicado a essa data, a essa causa, né, da prevenção ao suicídio. É um tema de extrema importância. Nós estamos vivendo mundialmente uma situação que a gente pode considerar como se fosse de uma epidemia de suicídio. Nós nunca tivemos tantos jovens com tentativas e que conseguiram se suicidar. Crianças, nós temos notícias agora de suicídios em crianças. E tem aumentado muito o suicídio em idosos. Então, o que acontece que vai levando as pessoas a entenderem que acabar com a sua vida, eles vão solucionar esse problema dessa dor tão intensa que eles trazem dentro deles? O que acontece? O suicídio hoje já é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. A segunda maior causa de morte. Contando com todas as outras, ela é a segunda. Então, o que nós precisamos tentar levantar com vocês hoje? Quais são as causas que levam, na atualidade, tantas pessoas à ideação suicida e tantas pessoas à tentativa e, vamos dizer assim, o sucesso, né, nesse intento? Primeira causa que a gente poderia levantar são as causas dos transtornos mentais. Então, existem pessoas que já reencarnam com problemas sérios de depressão, problemas sérios de um transtorno que a gente chama de bipolaridade, com a esquizofrenia. As pessoas já nascem assim. Nascem assim e nós sabemos tudo o que vivenciamos vai ficando gravado em nosso perispírito. E essas marcas perispirituais do que nós vivenciamos a nível de emoções, a nível de sensações, a nível de atitudes, elas vão ficando registradas a nosso nível químico, nosso nível cerebral, a nível de anatomia, a nível de funcionamento fisiológico. Então, quando você, dentro de uma escala evolutiva, em vários processos reencarnatórios, vamos dizer assim, né? Você não investiu no bom ânimo, você não investiu na proação, você não investiu em comportamentos equilibrados, comportamentos que, vamos dizer assim, te encaminhassem à meta cristã de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, nós vamos deixando marcas que vão se transformando, que vão, vamos dizer assim, aparecendo nas futuras encarnações como patologias. Então, ok, existem pessoas que nascem assim, como uma carga de situações anteriores. Em relação a isso, não tem muito o que se fazer. Em relação a isso, eu não posso mudar, eu não posso fazer uma pessoa que é depressiva deixar de ser depressiva. Uma pessoa que é esquizofrênica deixar de ser esquizofrênica. Eu posso tratar para melhorar em muitos sintomas, tá? Mas eu não posso alterar essa realidade. Uma outra situação que pode levar à ideação suicida e à tentativa do suicídio são questões da personalidade. Existem pessoas que têm uma personalidade excessivamente impulsiva e agressiva. Então, são pessoas que, entre o estímulo do pensamento, quando aparece o pensamento e a ação, são milésimos e milésimos de segundo. São pessoas, nós temos uma função psíquica que se chama a função da impulsividade. O que é impulsividade? Impulsividade é a energia que nós impregnamos na nossa ação. A impulsividade, ela tem que ter um nível de normalidade para que eu possa ser estimulado, pensar, estabelecer um projeto de ação e agir.
Então, esse tempo que existe entre o estímulo e a ação, ele pode ser extremamente rápido ou ele pode ser demorado. Quando é muito demorado, é uma patologia, né? Aquela pessoa lenta, né? Que pensa, ixi, até fazer vai chão, né? Da mesma forma que existem pessoas extremamente impulsivas, né? É aquela pessoa que fala assim, ixi, já foi, né? Depois que foi é que eu pensei. Pessoas com esse tipo de perfil, com esse tipo de personalidade, com esse tipo de impulsividade excessiva imprimida à sua forma de agir, elas correm um risco mais acentuado em relação ao suicídio. Porque, assim, em várias situações, às vezes passam pensamentos na nossa cabeça, não é? Nossa, será que está valendo a pena isso? São situações que ocorrem constantemente em algumas situações que a gente está vivenciando. Agora, você imagina esse tipo de pensamento em alguém extremamente impulsivo, né? Pensou e muitas vezes já foi para a prática, já foi para a ação. Então, a personalidade impulsiva e agressiva também é uma das causas à questão do suicídio. Uma outra causa, e essa questão da impulsividade eu também não posso alterar, porque o nível de impulsividade de um ser humano também está relacionado a todas as questões das vivências anteriores, ok? Eu posso tratar. Existem medicações, existem técnicas de relaxamento, existem técnicas de controle mental, né? De estratégias para ação que eu posso controlar, mas eu não posso mudar isso. Uma outra questão que leva à ideação suicida é o uso do álcool e o uso de algumas drogas. Por quê? Porque quando uma pessoa se alcooliza ou se droga, o nível de consciência dela se altera. Quando o nível de consciência se altera, ela fica inconsequente. Então, uma pessoa inconsequente, ela faz sem pensar. Agora, você imagina uma pessoa alcoolizada que tem um nível acentuado, por exemplo, de impulsividade, né? A coisa se acentua mais. Em relação ao alcoolismo, eu tenho o que fazer. Também existem tratamentos. Mas eu não posso fazer o outro acreditar ou convencer o outro que ele precisa de um tratamento. São coisas que eu também não tenho como pôr a mão. Eu não tenho como alterar muito isso, ok? Bom, existem fatores externos, questões culturais. Existem culturas onde o suicídio, até há pouco tempo atrás, era considerado uma questão de honra, não é? Os samurais, eles tinham essa cultura, não é? Era uma honra a pessoa se suicidar em algumas situações. Não existia a conotação que existe, por exemplo, na nossa cultura. Situações socioeconômicas, né, de extremas dificuldades, de extrema pobreza, de desalento, pessoas relacionadas extremamente, que têm uma cultura muito forte relacionada ao materialismo, que entendem que só as questões físicas, materiais, precisam ser levadas em consideração, né? E fatores externos estressantes, por exemplo, situações que tragam uma vivência muito forte a nível afetivo. A perda de um ente muito querido, que muitas vezes era o nosso ponto de apoio, nosso ponto de referência. A perda de um emprego, a situação de você perder uma parceira ou um parceiro. Situações que acontecem, que trazem um cunho afetivo extremamente pesado, também são fatores externos que muitas vezes eu não consigo controlar. Tá? Mas eu só pontuei essas questões para vocês porque o que importa hoje aqui é a gente discutir as questões que eu posso controlar. Quais são as questões que eu, dentro de um contexto familiar, como pai, como mãe, como parceira, como parceiro de alguém, posso controlar para evitar a formação de ideações suicidas, de tentativas de suicídio ou da prática do suicídio dentro de um contexto familiar? São coisas extremamente sutis, mas extremamente importantes, porque tem um caráter de profilaxia muito grande. A primeira delas é a questão da frustração. A primeira delas é a questão dos limites na educação dos filhos, dos limites na nossa própria vida. Então, o primeiro questionamento é assim:
Como você adulto, que é chefe de uma família, lida com os limites. Você suporta a frustração? Você tem a noção de que em muitas situações você tem sim que esperar? Que em muitas situações as coisas sim não vão acontecer como você gostaria que acontecesse? Você tem um limiar à frustração adequado? Essa é a primeira questão. Por que é a primeira questão? Porque quase sempre quando o adulto que cuida de um contexto familiar não vivencia isso, ele vai ter mais dificuldades de colocar isso em prática. São dois extremos. São adultos que já não tiveram limites e que têm essa sensação do prazer acima de tudo, tá? E que muitas vezes vão com essa referência para a educação com os filhos, ou muitas vezes adultos que tiveram uma educação excessivamente repressiva e que partem do princípio que com os filhos tem que ser tudo diferente. Agora, olha a importância disso. Queridos, quando a gente nasce com uma referência do absoluto. O bebezinho ele é absoluto e ele não tem um limiar à frustração zero, mínimo. Por quê? Porque ele não tem psiquismo para elaborar a dor. Ele ainda não tem identidade, ele não se reconhece como eu sou fulano de tal, filho de fulano, de cicrano, acabei de nascer, uau, eu existo. Não. Essa sensação da identidade, ela vai se compondo durante os anos de desenvolvimento da criança. Então, vocês imaginem esse serzinho com psiquismo extremamente prematuro, lidar com a frustração de ter fome e não ser atendido quase que imediatamente, de ter dor e de não ser acudido quase que imediatamente. Então, esse ser nasce assim, com limiar zero à frustração, sendo regido por um princípio que a gente chama do princípio do prazer. A criança quer o prazer, não é? Ela está com fome, ela quer sentir o prazer da comida, ela quer sentir o prazer do acalento, ela quer sentir o prazer da higienização. Ela vive regida pelo princípio do prazer. É natural, tá? E é muito importante que até o 3º mês de vida, pai e mãe não se preocupem com isso. Alimente a hora que for preciso, ponha a dormir a hora que for preciso, higienize a hora que for preciso, deixe de fazer as suas coisas para atender essa criança, por conta da falta de condição fisiológica, psíquica, de lidar com a frustração neste primeiro momento. Acontece que, no contraponto, na vida do adulto, não somos absolutos, nós somos relativos. Deveríamos ser, né? Tá? Para poder conviver em sociedade. Aqui o bebezinho absoluto, eu quero comer. Se não dá comida, ele bota a boca no trombone. Ele não está com sono, ele não dorme. Pode ser metade da madrugada, ele não dorme, ele é absoluto. É de se esperar que na vida adulta nós já tenhamos desenvolvido a condição de sermos relativos. Eu quero, eu preciso, mas você pode me dar? É necessário? É possível isso que eu estou querendo agora? Então, o adulto, para que ele se encaixe às demandas da sociedade, às demandas desse convívio social dentro da família de uma maneira geral, é importante que ele tenha adquirido a condição de ser relativo. É importante que ele norteie o seu comportamento pelo princípio da realidade, não mais o princípio do prazer. Não é negar o prazer, mas você precisa tentar inserir as suas necessidades, as suas demandas prazerosas dentro da realidade que você está vivenciando, ok? E é muito importante que este adulto tenha um limiar amplo à frustração. Nós vivemos em um planeta de provas e expiações. Nós não estamos aqui de férias. Todos nós, tirando alguns espíritos, que eu não me enquadro neles, não sei se vocês se enquadram, né? Tirando os espíritos missionários, os espíritos de luz, que vêm, que reencarnam com a missão de nos auxiliar, todos nós temos provas a expiar. Temos débitos e vamos fatalmente passar por dificuldades. Uns, dificuldades afetivas, outros, dificuldades profissionais, outros, dificuldades de saúde, outros, dificuldades com filhos, com marido, com pai, com mãe, dificuldades sociais, dificuldades. Alguns com muitas, outros com menos, mas vamos passar por dificuldades.
Como lidar com essas dificuldades no mundo adulto se nós não fomos capazes de desenvolver a capacidade de ampliar a nossa possibilidade de frustração? Complicado. Então, boa parte dos pais tem muita dificuldade em falar não para a filhinha bonitinha, né? Eu me lembro de uma cena há umas semanas atrás, né? Subindo a escada, assim, a minha netinha estava dormindo em casa, e subindo a escada nós temos um quadro, uma pintura de Jesus, e tem uma foto minha e do meu marido com 2 coraçõezinhos de pedra embaixo, né? E eu nunca deixo ela pegar aquela pedra, porque são pedras que pode quebrar, né? Aí um dia nós estávamos todos ali embaixo, estava quase na hora dela, ela pegou, eu só que põe mais limite, né? Pegou na mão do vô, pegou na mão da mãe, vem cá, vamos subir a escada. Chegou lá em cima, quero o coração. O vô, não, a vovó, não, pede para a vovó. Aí, vovó! Aí eu pus a cara assim lá embaixo, ela fez assim, vovó, por favor, vovó, me dá o coração para dormir, por favor. Então, como é difícil, os 3 caíram na risada, né? Como é difícil. Aí entramos na negociação, né? Tá bom, peraí, ó, põe na mão, na cama, a hora que você acordar, você devolve, tá bom. Tá entendendo? Então, assim, como é complicado você falar um não para uma criança. Muito difícil. Só que o que é importante você, pai, você, mãe, entenderem? Se você não ajudar o seu filho dentro de um contexto protegido, que é o contexto familiar, a desenvolver a capacidade em suportar a dor da frustração, porque a dor da frustração dói, gente. Seria tão bom se a gente pudesse ter prazer em tudo, né? Mas não é esse o objetivo. Então, quando um pai e uma mãe não têm essa habilidade na criança, é assim que ele vai entrar na adolescência. Aí, como é que vai ser quando essa menininha tão bonitinha que hoje fala, por favor, para a vovó, e a vovó faz? Será que ela vai conseguir falar assim, por favor, menininho, eu estou apaixonada por você, fica comigo? Às vezes o menininho não vai querer ficar com ela. Ou a menininha não vai querer ficar com o menininho. E aí? Como que este adolescente vai lidar com a dor da frustração de não conseguir o que ele quis? Parece bobinho, mas o não para o coraçãozinho lá, ou não para alguma outra situação que tenha pertinência, a criança pode dormir chorando, a criança pode dormir revoltada, mas no dia seguinte, a hora que ela acordar, qual é a referência que ela vai ter? Sobrevivi, suportei a dor de não ter tido o que eu quis. E quando ela sempre tem o que ela quer? Como que ela vai lidar com essas questões? Por isso, uma das causas, na atualidade, de grande número das tentativas de suicídio é por conta da inabilidade de pai e mãe, ou de quem cuida dessas crianças, em estabelecer uma educação com limites coerentes que ajudem esses filhos a ampliarem a sua capacidade de suportar a frustração, a dor da frustração. Então, isso é uma coisa que está na nossa mão. A depressão endógena, que a criança nasce com ela, não está na minha mão. Não está. Eu posso minimizar. Agora, ampliar ou não a capacidade de frustração do meu filho está na minha mão. E como é importante eu me propor a essa tarefa. Então, uma das coisas que estão na minha mão seria essa questão da educação, né, dos limites. Uma outra dificuldade que a gente observa e que muitas vezes leva à ideação suicida é a falta de acolhimento afetivo, que também precisa ser desenvolvido. A criança precisa crescer num ambiente onde ela entenda que ela sempre vai ser acolhida. Quando eu chego em casa, cansada, porque trabalhei, e o meu filho vem chorando me dizer que quebrou um brinquedo que ele queria, e eu estou irritada. Para de chorar, menina, por conta disso. Eu acolhi? Não. Eu dei a ele a referência e informação de que a dor dele não é acolhida por mim. A dor dele não tem importância para mim. Então,
Deem sempre muita importância a toda manifestação de dor dos seus filhos. Se é porque o amiguinho brigou, se é porque o irmãozinho brigou com ele, se é porque um brinquedo quebrou. A criança precisa entender que ela pode confiar as suas dores emocionais a alguém. Este alguém tem que ser pai e mãe ou quem cuida da criança. Tem que ser um adulto responsável. Por quê? Porque a hora que ela tiver uma dor lá à frente e não souber o que fazer com essa dor, ela não vai buscar o consolo no álcool, ela não vai buscar o consolo na droga, ela não vai buscar o consolo em atividades de promiscuidade, ela vai buscar o consolo no colo do pai, da mãe, do vô, da avó, da tia. Ela vai buscar o acolhimento ali, porque ela sabe, ela tem a história, o registro psíquico de que ela foi acolhida, ok? Uma outra dificuldade, aí voltando um pouco a esse acolhimento, né? Às vezes a gente não consegue acolher. Às vezes a gente desqualifica como se aquilo fosse pouco. Né? Para de chorar, chorando por essa bobagem. Né? Se está chorando é porque para ele tem importância e precisa de acolhimento. A terceira, então isso está na nossa mão também. Eu poder fazer com que o meu filho entre a vida adulta ou na adolescência com a certeza de que ele tem um espaço de acolhimento, está na minha mão. Eu consigo mudar isso. A terceira coisa que está na minha mão, como pai, mãe ou cuidador responsável pelas crianças dentro do ambiente familiar, é a habilidade em identificar, nomear, qualificar e dar um direcionamento às emoções. Tarefa dificílima, sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer nem isso com a gente. Vocês são capazes de dar nome a quase todas as emoções e sentimentos que vocês sentem? Normalmente, quando algo nos incomoda, a gente compra barato, a gente fica no raso. Ai, estou incomodada, né? Fiquei brava com tal situação. Raramente, peraí, incomodou por quê? Fiquei brava por quê? Essa atitude de instigar o questionamento em relação ao que você sente é de extrema importância. Por quê? Você precisa desenvolver isso com você para você poder ajudar o teu filho a fazer isso também. O dia que eu consegui, tal pessoa me irritou porque ela me humilhou. Ok, peguei, humilhação. Fiquei brava com tal pessoa, por quê? Porque eu fiquei invejada. Peguei, é uma inveja. Peguei, é um ódio, peguei, me fez sentir pouco, uma sensação de menos-valia. Então, como dar um encaminhamento aos sentimentos sentidos como ruins, que nos frustram, sem dar nome a eles? Porque sentimentos bons, gente, não geram frustração. Tem alguém que é capaz de dizer assim, eu estou muito frustrado porque eu estou muito feliz. E não dá, né? Se eu estou feliz, eu não estou frustrada. Agora, eu estou frustrada porque eu estou triste, eu estou frustrada porque eu estou magoada, eu estou frustrada porque eu tenho inveja, eu estou frustrada. Por quê? Porque é um sentimento muito ruim. Agora, como eu vou me livrar disso? Como que eu vou me livrar desse sentimento ruim? Gente, os sentimentos ruins, quando eles são avivados dentro da gente, eles deixam uma teia de tóxico afetivo, é um lixo que fica dentro da gente. E esse lixo não sai sozinho. Eu preciso ter a habilidade em tirar. Como tirar se eu não sei o que é? Primeiro eu preciso saber o que é. Então, se preocupem em dar nome a tudo que os frustra, a tudo que os incomoda em relação a sentimentos e emoções e até sensações. Por quê? Porque você, pai, mãe, vovó, tio, tem o dever de ajudar a criança a nomear, de ajudar a criança a entender o que a incomoda. Então, primeiro a identificação. Filhinho, você está triste porque chegou da escola chorando, porque queria brincar com um amiguinho, mas o amiguinho saiu correndo com outro amiguinho. Você está triste, chorando, por quê? Eu não posso falar, para, que bobeira, ele não quis brincar com você, por que você não vai brincar com outro? Pronto, desqualifiquei. Não acolhi, não nomeei e desqualifiquei. Um horror, né?
Quando eu posso dizer assim, chora, chora sim, você está triste, vem aqui, vem no colo da mãe, pode chorar. Passou, chorou? Vamos lá, o que aconteceu? Ele vai te contar. Você ficou triste, né? Você ficou triste porque você sentiu que o seu amiguinho escolheu o outro, ao invés de escolher você. Sabe como chama isso, filho? Ciúme. Sabe como chama isso, filho? Você se sentiu menos que o outro amiguinho. Você achou que você tinha menos valor que ele. Porque o amiguinho que você queria brincar, escolheu ele a você. Pronto, você deu nome. Você acolheu, identificou dando um nome. Aí você qualificou, né? Olha, isso não é... O que é o qualificar? Olha, não é bom sentir isso. Não incomodou? Ok, vamos dar um encaminhamento? Vamos combinar o que você vai conversar com ele amanhã? Calma que isso dá para resolver. E ajudar essa criança a elaborar uma estratégia para poder tirar limpo isso. O tirar limpo não é ir brigar, né? Mas tirar limpo, poder conversar. Poder dizer para o amiguinho o quanto ele ficou triste com aquela situação. Então, quem de nós consegue identificar, nomear, qualificar e dar um encaminhamento aos próprios sentimentos? Quem dirá aos dos nossos filhos? Então, isso eu também posso controlar. Uma outra dificuldade é a dificuldade do contexto familiar que não tem uma orientação religiosa e que norteia as suas regras no materialismo. Aquele pai que é o exemplo para a criança, trabalha para comprar isso, aquilo, outro, mas não tem tempo para fazer isso que a gente estava falando, de olhar para a dor da criança, de acolher e de qualificar. Eu passo a impressão para a criança que ter é mais importante do que ser. E não, vamos dizer assim, a educo. A situação anterior é uma educação afetiva, é alfabetizar afetivamente o seu filho. E essa situação é alfabetizar religiosamente, trazer para ele os conceitos do Cristo, do amor universal, do que de verdade tem valor, que são as virtudes. Então, lares que não têm essa orientação também são lares que propiciam, em algumas situações, a formação de pensamentos e de ações suicidas. Bom, se eu entendo que eu acho que alguns de vocês vão se identificar com isso, né? Porque eu me identifico com várias coisas que eu falei a vocês, tá? Que eu não fiz isso, que eu não tive habilidade em fazer isso. Tá bom, então eu tenho filhos, talvez adolescentes, jovens adultos, que eu convivo com eles, e que talvez tenham potencialidade para, em algum momento na vida, formularem ideações suicidas. Porque se são jovens ou adultos que não suportam a frustração, se são jovens ou adultos que não conseguem nomear, dar um encaminhamento e se livrar dos sentimentos ruins e negativos e tóxicos que eles trazem dentro deles, isso pode, com o passar do tempo, se acumular a um certo ponto que a dor é tanta, a dor psíquica, afetiva, emocional, que a ideia de um suicídio, isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Porque a ideia de um suicídio diante dessa dor psíquica, para essa pessoa que está vivendo isso, é secundário acabar com a vida, porque ele quer acabar com a dor. Quem tem ideação suicida ou quem tenta o suicídio não quer acabar com a sua vida, quer matar a dor. E como ele não tem quem o acolha, como ele não tem instrumentos de entender o que ele pode fazer com aquela dor, o único caminho seria esse, dentro dessa perspectiva que a gente está levantando. Então, por isso que é muito sério. Por isso nós estamos tendo essa epidemia de tentativas de suicídio e de suicídios. Nós nunca tivemos tanto suicídio em idades tão tenras, crianças pequenas tentando suicídio. E aí nós, que temos a visão espírita, sabemos o quanto a espiritualidade, né? Vamos dizer assim, os nossos amigos em desalinho também se utilizam dessas situações para os seus intentos. Então, se eu entendo que
alguém corre esse risco? O que eu preciso fazer? Agora eu preciso tentar retomar um pouco isso, correr atrás do prejuízo, porque ainda dá tempo em algumas questões, e estar atento aos sinais. Primeira coisa, seu filho, pequeno ou adolescente, ou o seu parceiro, a sua parceira, né? Qualquer pessoa do seu contexto familiar, mudou bruscamente de humor. Era uma pessoa um pouco mais animada, alegre, com pensamentos mais positivos, mas está tão pessimista. Eu percebo, em relação a uma notícia, pessimismo, outra, pessimismo, outra, pessimismo. Sinal de alerta. Isso é um sinal de desalento. É um sinal de que essa pessoa talvez não esteja mais acreditando em quase nada. Então, primeiro, sinal de alerta. Segundo, desânimo diante de situações que antes o animavam. Gostava do futebol, mas não está querendo mais ir. Gostava de ficar... Coisas que gostava de fazer e que, não quero mais. A negativa nas trocas sociais. Os amigos chamam, a gente chama para ir para tal situação, não quer ficar só em casa. Dificuldade em sentir alegria. Antes, qualquer coisa fazia aquela criança rir, aquele adolescente sorrir, agora sempre de olhinho baixo. Sem expressar alegria. Problematizações excessivas. Tudo é um problema, tudo é um problema. Não conseguem encontrar mais solução para as coisas, né? E começam a ficar muito ansiosos por conta dessas questões. Se isolam dentro de casa. E muitas vezes, para os adolescentes, começam a se vestir de forma diferente. Blusa de manga comprida, cobrindo partes do corpo que antigamente não se cobria. Atenção a isso, não são só manias. Mania. Não. Às vezes eles estão tentando ocultar atitudes de automutilação. Por quê? É uma prática que, quando a gente para pensar, você pensa assim, né? Gente, mas como? Como que, né? Essa pessoa acha interessante ficar se cortando? É o mesmo raciocínio. A dor interna é tão grande. O relato dos jovens que se mutilam é muito forte, porque qual que é o relato deles? Eu preciso sentir dor para ver se a dor passa. Olha como isso é triste, é sério. É muito sério. Por quê? Isso vai resvalar, tá bom, então eu preciso me matar para matar a dor. Então, muita atenção a essas questões que a gente falou. E o que é extremamente importante? Identificando essas questões, tentem acolher, tentem fazer o caminho inverso, tentem acolher sem criticar. Se viu as marcas, vem cá, minha filha. O que está doendo tanto que você está preferindo sentir uma dor tão forte? Qual é essa dor? Fala para mim. Abram espaço para o acolhimento dessa dor. Se observarem que em algumas situações existem as dificuldades de lidar com os limites, comecem a impor limites de forma branda, tranquila, serena, mas usando a racionalidade. Certo é certo, errado é errado. Pode, pode, não pode, não pode. Porque nós pais, se nós pais entendermos que isto é importante, nós estaremos evitando essas ideações suicidas. E, acima de tudo, nós vamos estar preparando os nossos filhos para os compromissos reencarnatórios que eles assumiram. Porque quando eu tenho meu filhinho no meu regaço, eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei. Talvez sejam provas muito sérias. Talvez sejam provas amenas. Qual que é o meu dever? Instrumentalizar esse ser. Então, eu preciso instrumentalizar, fazendo com que ele cresça, com a certeza de que ele é capaz de suportar a dor. De que existem caminhos para solucionar essa dor. E eu preciso auxiliá-lo a se evangelizar.
eu preciso dar a ele o alento do amor de Cristo, que a todos envolve e aquece. Então, queridos, esta é a mensagem da noite de hoje. Durante este mês de setembro, às terças-feiras, vamos falar daqui para frente sobre o tema suicídio, sobre vários enfoques. O enfoque evangélico, o enfoque obsessivo, o enfoque do adulto, do adolescente, da criança de uma forma um pouco mais profunda. Nós vamos dedicar este mês à prevenção do suicídio. Que Jesus abençoe a todos nós.